Olá, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de introdução aos estudos históricos da licenciatura em História, da modalidade EAD, aqui da nossa queridíssima Católica de Petrópolis. Você gostou da abertura? Saudações rubro-negras! Então vamos continuar, né? A gente está indo bem, né? Espero que você esteja acompanhando os vídeos, fazendo seus exercícios, né? Não deixe de fazer as atividades, mande no prazo direitinho, para que a gente não tenha problema, ok? Então, fizemos esse grande percorrer na história, esse grande resumo. Claro, você tem que estar claro na sua cabeça que a sua formação depende muito de você também. Claro que você está aqui na plataforma EAD, interagindo com os professores, Bruno postando vídeo direto, vídeos longos, de 30 minutos. Claro, tem essa conotação também da modalidade, da disciplina, de dispor os conteúdos, ok? Dispor os conteúdos para você. Mas a educação à distância é um ensino muito autônomo. Então, eu não vou ficar o tempo inteiro te cobrando que você está lendo o texto, você não está lendo os textos, tá? Você precisa estudar também por fora. A formação, principalmente em história, nas disciplinas que você tem uma carga de leitura muito forte, são as disciplinas humanísticas, né? Você pode colocar história, filosofia, sociologia, antropologia, o direito, a medicina, né? Se você não tem uma aplicação de leitura muito forte, você fica um pouco para trás e a sua formação fica um pouco deficitária. Um pouco não, muito deficitária. Então, a leitura é algo que tem que ser caro a você. Você tem que aprender a gostar. Bruno, mas eu estou fazendo história e eu tenho muita dificuldade com leitura. Eu também tinha muita dificuldade com leitura, porém, eu aprendi a gostar de ler. Tá? Como eu disse lá no início das aulas. Estudar, na minha opinião, tá? Estudar não é gostoso. Gostoso é o resultado do estudo. Muitas vezes esse resultado demora. O processo muitas vezes é enfadonho. Mas não desanime, porque vale a pena. Se hoje no Brasil existe um fator de mobilidade social, sem dúvida nenhuma, o estudo, a educação, a formação, o você se aprimorar já na sua profissão, fazer sempre curso de atualizações, independente da profissão que for, da mais complexa, mais simples, se você parar no tempo, ó, já era, ok? Então, como fala Mark Bloch, né? Eu não sou um antiquário, né? Senão eu olharia apenas para as coisas velhas. Eu sou um historiador, por isso amo a vida. Então vamos lá, força! Fizemos um grande período de resumo, que espero que você tenha aproveitado, e também tenha estudado concomitantemente aos resumos que eu passei aqui, os PDFs e os vídeos. Espero que você tenha gostado, tá? Estou esperando as opiniões. Concomitantemente, o estudo e o folhear dos livros didáticos, ok? Dá uma olhadinha nos livros didáticos talvez do seu filho, da sua filha, da sua irmã, da sua mãe, tá? Dê uma olhadinha nos livros didáticos para você ter um pouquinho de noção de como se configura o ensino de história no Brasil hoje. Lembre que essa modalidade é uma modalidade de licenciatura. Você está estudando para ser professor, ok? Mesmo que no futuro você não exerça. Ah, Bruno, eu já tenho uma certa idade, eu estou fazendo curso de história mais por prazer e eu não tenho a intenção de lecionar. Ok, mas se você tem a intenção de verdadeiramente ser um professor, você precisa entender como é que é a dinâmica dos conteúdos historiográficos dentro de uma sala de aula. Os livros didáticos estão aí à disposição. Algumas pessoas me perguntaram, né, na plataforma Moodle, lá no Facebook também, aonde que eu gravo os vídeos, né? Se eu ficar curioso onde que eu gravo. Aqui é o gabinete do Núcleo de História e Memória Institucional, aqui na Universidade Católica, tá? Você está convidado, esse espaço aqui é um espaço muito simples, mas muito agradável, né? Tá sempre aluno de História aqui, a gente sempre organiza exposições, né? É o Núcleo de História e Memória, tá? Que presta um serviço para a Universidade Católica de Petrópolis. Ele é um centro, dentro do Centro de Teologia e Humanidade, que está alocado em licenciatura em História. Então, estou sempre por aqui, tem sempre aluno aqui, a gente conversando, discutindo, fazendo uma tertúlia, brincando, discutindo História, principalmente, discutindo o ensino de História.
Então você sempre me encontra por aqui, você também está convidado a vir me visitar aqui pessoalmente, ok? Então vamos lá. Os vídeos que nós vimos até agora. Qual que é a intenção desses vídeos? Eu falei lá no primeiro vídeo de História Antiga Oriental. É que você seja capaz de internamente fazer um panorama da história. O que seria fazer um panorama da história? Você, agora, na sua casa, pega uma folha de papel e se eu te falar assim, 6.000 anos antes de Cristo, o que você colocaria? Ou se eu colocasse assim, ano 1000, o que você colocaria? Se eu colocasse 1650, o que você colocaria? 1789. Claro, como eu disse, isso é história também, mas não apenas. Tem outras coisas que envolvem a história. Só que é importante que você tenha uma noção dessa linha do tempo. É uma coisa que é um pouco antiga de dizer, tá? Linha do tempo, né? Mas é importante que você tenha um pouco esse conteúdo na sua mente, ante os seus olhos. Como o judeu fala, né? Quero ter a palavra do Senhor ante aos meus olhos, né? Então, de frente para mim. Que você também consiga estabelecer essa linha do tempo na história. Você vê um filme, você consegue projetar que ano que é, alguns personagens. Será que você seria capaz de falar 5 minutinhos, sobre o Egito, sobre a Mesopotâmia, sobre a Grécia Antiga, sobre a Grécia Clássica, sobre a filosofia grega, sobre o mundo romano, tá? Sobre as reformas romanas, sobre o primeiro triunvirato, sobre Caio Júlio César, entende? Sobre a Idade Medieval, sobre a Alta Idade Média, sobre a Baixa Idade Média, sobre a Patrística, sobre a Escolástica, sobre a Reforma Protestante, já no mundo moderno, entende? Sobre as grandes navegações, sobre o Renascimento, além, né, no mundo contemporâneo. Você saberia falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, sobre os ideais da Revolução Francesa? Você saberia falar um pouquinho desse mundo pós-moderno que nós vivemos? Estou devendo um vídeo para vocês de pós-modernidade, vou fazer, tá? Explicar um pouquinho o que é o mundo pós-moderno. Muito provavelmente nós vamos falar disso dentro do conceito de história. Como que o mundo pós-moderno enxerga a história, tá? Então, o objetivo dos vídeos dessa introdução foram esses são os objetivos primários. De repente você está falando assim, pô, não prestei atenção nos vídeos. Vou lá, retomar, vou ver de novo, vou fazer apontamentos, tá? Vou participar um pouco mais das tutorias presenciais. Tem gente que não vê nenhuma tutoria ainda. Claro que não é obrigatório, ok? Só que é importante que você venha tirar dúvida, você troca uma ideia comigo. Claro que eu tenho muita interatividade na plataforma, no Facebook, tá? Então, mas é importante que você esteja aqui também presencial, pelo menos uma vez por mês, né? Claro que a gente está aqui em 15 dias, né? Então, você vem de vez em quando fazer essa tutoria AD, trocar uma ideia, tá? Discutir, perguntar. Esse é o objetivo também da disciplina. Pense um pouco. Eu espero que você tenha aproveitado esses resumos. Agora acabou os resumos, tá? Nós vamos agora entrar no nosso primeiro tópico da disciplina, que é justamente um tópico sensacional, que é a definição da história. O que é história? Vamos lá dar uma olhada. Vamos lá então, minha gente. Esse aqui é o programa da disciplina que você já tem no seu computador. Espero que você já tenha baixado esse programinha lá na introdução, lá em cima na plataforma. Eu coloquei esse programinha para vocês, tá? Então, vamos lembrar o objetivo da disciplina. Proporcionar ao aluno um embasamento teórico sobre o conhecimento histórico, sobre a metodologia e o papel do historiador. Assim como introduzir noções gerais das mais recentes correntes historiográficas. Claro que, como eu disse lá na introdução, você vai ter uma disciplina só sobre historiografia, 4 créditos, falando das diversas correntes historiográficas. Claro que nessa disciplina, Introdução aos Estudos Históricos, eu também vou dar uma pincelada das principais linhas historiográficas. Vamos lá, ementa. A ementa é justamente o que a gente vai começar a fazer agora. Conceito de história, a natureza do conhecimento histórico,
as ciências auxiliares que compõem o processo de escrita da história, o papel do historiador, a observação histórica, a análise histórica ou historiográfica, noções de prática de estudo histórico e introdução à pesquisa histórica. Hoje, nesse pequeno vídeo, pequeno mais ou menos, né, minha gente? O pessoal criticou um pouquinho o tamanho dos vídeos, tá? Eu vou tentar reduzir os tamanhos, de repente transformar os vídeos de 20 minutos em 15 minutos e transformar os vídeos de meia hora em 15 minutos. Vou tentar fazer vídeos mais curtos, tá? Porque o conteúdo é muito extenso, né? Infelizmente, é uma limitação que nós temos. Eu sei que ficar assistindo vídeos muito grandes é um pouco chato, é um pouco cansativo, tá? Mas não tem jeito. É uma maneira da gente também estar um pouco mais próximo, ok? Então, eu tento ao máximo otimizar o conteúdo para que o nosso curso, nosso processo aqui, professor-aluno, essa interatividade seja um pouco mais agradável para você e para mim também, claro. Então, vamos lá. Hoje, vamos falar um pouquinho do conceito de história, tá? Você também tem na plataforma um PDF, ok? Tem esse PDF que eu botei, que é lá um PDF de História e Historiografia, ok? Então, você pode pegar esse PDF para teus arquivos, colocar esse PDF lá numa pastinha no teu computador, como que fosse um breve resumo, tá? Como eu disse, se você está vendo esse slide, esse podcast, esse vídeo, até mesmo só o áudio, externamente da plataforma Moodle, você pode pedir esse PDF pelo meu e-mail, tá? Vou repetir pausadamente. brunotamancold@gmail.com brunotamancold@gmail.com. Me pede que eu envie para você imediatamente, ok? Essa definição é também para o curso de História e Historiografia que é feito aqui na Universidade Católica de Petrópolis, na modalidade presencial, uma disciplina também introdutória, tá? Então vamos lá, História. Marcas e sinais deixadas pelo homem no tempo e no espaço, uma definição clássica de história, né? Marcas do homem no tempo e no espaço. Mark Bloch, que é nosso grande teórico, né, da disciplina aqui, tá claro que tem o Jacques Legoff, estou até com um livro aqui do Jacques Legoff do lado, tá? Um livro que depois eu vou passar lá para você dar uma olhadinha, um livro sensacional. Depois a gente vou colocar a referência bibliográfica direitinho para você na plataforma. Eu gostaria também que você comprasse esse livro, que é um livro que não apenas tem que estar lá na estante, mas é um livro que é muito caro no sentido de querido, né? É um livro muito querido a mim, um livro que me fez muito bem, e um livro que, sem dúvida nenhuma, tem me ajudado bastante a refletir sobre o conhecimento histórico, sobre como o conhecimento histórico é algo vivo, né? Às vezes as pessoas falam, estudar história é estudar o passado. Não. Nós olhamos para o passado, tá? Mas aplicamos o conhecimento do passado no presente, ok? Falar que estudar história é o estudo do passado é uma definição de história que já foi ultrapassada. A definição de história não é mais essa. A definição da história é a história dos homens. Onde tem homem, tem história. O homem colocou a mão, o homem fez alguma intervenção na natureza, ali está o processo histórico, ok? Então, claro que nós vamos trabalhar com as fontes históricas, a análise da fonte histórica, que é escrita, não escrita, oral. Tem as ciências auxiliares, tá? Que são arqueologia, paleontologia, papirologia, epigrafia, cronologia. E a compreensão histórica do homem, primeiro, e da sociedade. Tá? Esse livro que eu peguei para vocês aqui, do Jacques Legoff, História e Memória, do Jacques Legoff, logo no iníciozinho do prefácio, ele coloca o seguinte, dá licença que eu vou ler para vocês, ok? O conceito de história parece colocar hoje 6 tipos de problemas. E ele vai elencando os problemas parte por parte. Tá? Olha que interessante, vou ler só um pedacinho do primeiro. Que relação existe entre a história vivida e a história natural, se não objetiva, das sociedades humanas e o esforço científico para descrever, pensar
e explicar esta evolução? A ciência histórica? Então, está colocando, né, como que a história vivida, a história natural, a história objetiva, tem na sua cerne a explicação da história como conceito do todo, né? O segundo, ele vai falar sobre a importância do tempo. O terceiro, ele vai falar sobre a dialética, justamente o que eu estava falando, né? De passado, presente, né? Essa interlocução. O quarto, que a história é incapaz de prever e predizer o futuro. Não é possível, a história não tem como fazer isso. Claro que daqui a pouco a gente estudar historiografia grega, que é sensacional, né? Você pode pegar uma ópera. Na verdade, não é uma ópera, é uma área de uma ópera, né? Um recorte, pedacinho, a primeira área da ópera, né? O nome da ópera é Carmina Burana. Tá? A primeira área é a área O Fortuna, que vai falar justamente dessa... como que a história é volúvel, como que a história tende para um lado, tende para o outro. Claro que a historiografia é grega, né? A ópera é sensacional, mostra que, né, ó fortuna, como a lua, né, como a sorte, né? Ó fortuna é ó sorte, né? Como a lua, estado variável. Ora está de um jeito, ora está de outro. O historiador grego, o historiador romano, acreditava que a história era cíclica. Então, uma coisa que aconteceu hoje pode voltar a acontecer amanhã. Só que a história não é isso. Tá? Hoje nós temos uma história linear. Nós estamos em 2016, ano que vem 2017, e assim sucessivamente. No quinto, né, ele vai falar sobre a história e outras ciências sociais, como que dialoga isso. E a ideia de história, a sexta, a ideia de história como história do homem, né, foi substituída pela história como história dos homens em sociedade. Um pouco fala nosso queridíssimo amigo Mark Bloch. Vamos voltar aqui, colocar aqui os slides rapidinho. História, sem dúvida nenhuma, é um processo de investigação. Ok? A palavra história significa isso. Investigar. Tá? Olhar, adentrar, vasculhar. E sem dúvida nenhuma, você vai ficar... Se você já é apaixonado pela história, o meu objetivo é que você fique mais apaixonado ainda. Porque você vai vendo como que o estudo da história vai te dar um panorama e quase que um descortinar das coisas. Você vai começar a perceber e compreender como que os processos historiográficos, o que seria um processo historiográfico? A escrita da história e os acontecimentos em si estão altamente escalonados. Então, uma coisa aconteceu e vai acontecer por isso, por isso, por isso, por isso. Né? É famosas consequências, né? Um termo que não se usa mais. Né? Eu, quando estudava no ensino fundamental, a gente ouvia as consequências da Revolução Francesa. Claro que hoje é um termo um pouco caiu no desuso, né? As consequências. Mas a gente percebe que a história é assim, é um escalonar. Pá, acontece uma coisa, aquilo vai levar a outro acontecimento, e assim sucessivamente. Entender essa dialética, entender esses processos historiográficos, vai te fazer, sem dúvida nenhuma, um amante da história e, sem dúvida nenhuma, vai te ajudar a se tornar um historiador. Um pouco do nosso cronograma de estudo nessa primeira fase, nesse primeiro vídeo e nos vídeos também que vão se suceder. Eu não vou conseguir dar conta da definição da história, das fontes históricas e das ciências auxiliares nesse vídeo. Então a gente vai subdividir isso, ok? Para também não ficar grande. Vamos lá. Mark Bloch. Já vou reler isso aqui para vocês. Já li. E, de repente, a gente vai parando por aqui nesse vídeo. Uma contribuição de Bloch foi definir a história enquanto ciências dos homens no tempo. Uma contribuição de Bloch foi definir a história enquanto ciência dos homens no tempo. Pois ao historiador não cabe se ater ao passado, como eu disse, visto que, enquanto sujeito ativo do processo de produção do conhecimento, está no presente, caminha no presente que vive, olhando sempre os fatos pela ótica do presente. Um pouco que eu falei para vocês lá no resumo de história antiga clássica e também de história medieval. Nós não podemos cometer o anacronismo histórico. O que seria o anacronismo histórico? Eu analisar um fato do passado com a ótica do presente.
Entende? Eu não posso fazer isso. Claro que eu posso olhar, adentrar, vasculhar, mas julgar, né, no sentido de falar, aquele professor que dava aula daquela maneira há 100 anos atrás, ele era um imbecil, ele era um débil. Não, ele estava no tempo dele. Tá? O próprio Mark Bloch fala, né? Nos parecemos muito mais com o nosso tempo do que com os nossos próprios pais. Então vamos lá, pela ótica do presente. Ele acreditava que o historiador é necessariamente levado a recordar o ponto de aplicação particular das suas ferramentas. Então, por exemplo, eu tenho uma temática histórica. Eu vou pegar as ferramentas para analisar esse ponto da história e vou fazer uma aplicação particular. Vamos colocar um exemplo. Vamos pensar lá no conflito no Oriente Médio, na Síria, Palestina, judeus palestinos. E aí eu posso analisar aquele contexto apenas com a história? Não. Tá? Vai ser uma análise capenga. Vai hipertrofiar a análise. Eu preciso utilizar todas as ciências sociais. Todas. E aí, no caso, como eu já disse, né, lá no nosso cronograma, vai ser as ciências auxiliares da história. Eu tenho que usar antropologia, né, etnografia, para entender que povo que é aquele povo, por que aquele povo briga, por que aquele povo tem conflito. Eu tenho que entender a economia, eu tenho que entender a geopolítica, eu tenho que entender, pelo amor de Deus, o processo religioso que está por trás daquilo. Quem é o judeu? Quem é o muçulmano? O que cada um acredita? Por que acredita daquela maneira? Então, todo um processo, todo um ferramental que eu vou utilizar para analisar aquele fato verdadeiramente. Tá? Negava, sim, Mark Bloch, as crenças positivistas, da total objetividade do documento visto como fonte da verdade única, inquestionável. Tá? Não é assim. Todo livro que você lê, tá? Todo livro que você lê, falando de história, é uma impressão sobre o fato. E a folha, minha gente, o papel, aceita qualquer coisa. Então a gente tem que ter um crivo para poder filtrar. E, claro, né, aos poucos você vai criando essa roupagem, essa couraça, né, essa casca de ter um crivo. Você vai poder analisar um livro e falar assim, ó, esse livro aqui é bacana, esse livro aqui não é tão bom. Tá? Eu fico muito preocupado com livros assim, né? Livro de ouro da história grega. Aí é um livro de 700 páginas. É impossível eu colocar a história grega em 700 páginas. Tá? Então, cuidado. Eu costumo dizer que quanto mais recortado, isso quer dizer, quanto menor é a temática que o livro está analisando, mais justo aquela pesquisa científica que envolveu aquele livro vai ser. Né? Então, você que está na universidade, procura ler livros de pessoas que, primeiro, são historiadores e são cientistas, são pesquisas acadêmicas, tá? E não apenas um conto, um relato. Tá? Então, vamos lá, voltar aqui, senão a gente se perde. Tá? Verdade única e inquestionável. Seria também impossível compreender a história abstraindo-se da dimensão temporal. Então, basicamente, essa é a definição de história. O homem no tempo. A ciência dos homens no tempo. Isso é história. Claro que a gente vai, daqui a pouco, falar sobre as marcas do homem. Né? Ó as marcas do homem no tempo e no espaço. Olha, que coisa sensacional. Olha, são as marcas do homem no tempo. Como o homem influenciou o seu tempo. Como o homem, na Idade Média, era de um jeito, na Idade Moderna era de outro. Né? Lutero, nas grandes navegações era de outro jeito. Na Revolução Francesa, de outro jeito. Na Revolução Americana, iluminado pela Revolução Francesa. Não pela Revolução Francesa, porque é antes, mas iluminado pelos ideais liberais. Né? Na independência do Brasil, né? Na Revolução Industrial, tem sempre um rindo, né? Todo mundo sério, um rindo. Na Revolução Russa,
né? Na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, o Homem na Lua, etc. Né? E aí a gente vai, que é do mundo de Berlim, internet, Torre Gêmeas, Flamengo, ex-campeão mundial, claro, campeão da Copa do Brasil também, WhatsApp. Né? Olha, imagina um mundo sem WhatsApp, né? Nós vivemos nesse mundo, né? O bom historiador se parece muito com o ogro da lenda, onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça. Claro que, como eu disse, nós vamos trabalhar o conceito de história utilizando grandes teóricos, tá? Mas o nosso principal teórico é o Mark Bloch, ok? Então, a gente fica por aqui. No próximo vídeo a gente vai avançando um pouco nesse conteúdo que, sem dúvida nenhuma, é vasto e apaixonante, principalmente. Ficamos por aqui, um forte abraço, até a próxima.